vendo? Se eu fizesse essa decomposição aí, o primeiro termo fica x menos b menos x mais a. Então eu divido por a menos b e fica igual a a. Então eu posso quebrar a expressão lá como sendo 1 sobre a menos b. Então é 1 sobre ômega menos π sobre 2 ômega, que é o lá, menos b, que é menos ômega, mais π sobre 2 ômega. Né? Então, subtraindo um do outro, então eu tenho aqui 1 sobre 2 ômega, sobre 2 ômega, menos π sobre 2. E aí tem esses dois. Essa diferença. Bom, vamos deixar assim. Não vou fazer isso já. Vou deixar ele fazer alguma coisa? Vamos deixar esse integrando como está lá. Deixar esse integrando, sabendo que a gente está repassando exatamente aquele integrando. Certo? Beleza. Então, vamos dizer o seguinte. Então, nós temos aqueles fatores de onda plana. E vamos observar esse objeto aqui, esse termo aqui, ele tem uma dependência em x, né? Tem uma, lado esquerdo aqui, tem uma dependência em x. As coordenadas temporais, né, elas estão explicitadas e as coordenadas espaciais também. Então, a gente pode fazer um joguinho aí. Podemos deixar como está, claro, isso aqui é um evento, isso aqui é uma expressão, né, que vai ter um sentido, né? Nós já entendemos que ela tem um sentido probabilístico, mas a gente poderia talvez fazer a seguinte coisa aí. Vamos fazer essa operação. Essa expressão ela depende das coordenadas x e y. Então, nada me impede de fazer o seguinte: pegar essa função aqui, o que significa. Vamos imaginar, só para colocar assim, imagina que eu tenho esse campo aqui, φ de x0 x. Se eu pegar essa expressão aqui, esse aqui é um φ de x, vamos colocar assim, φ de x, e multiplicar isso aqui por um f de x. Isso aqui é uma função clássica, uma função. Vamos multiplicar, isso aqui é um operador, então eu estou combinando uma função fazendo isso aqui. Vamos dizer que eu faço essa operação aqui. O que isso aqui poderia significar? Inteiro de x. Então é claro que essa expressão aqui, ela está completamente integrado em x. Então, o x não pode aparecer do lado direito. O que está do lado direito é essa função e esse campo aqui. Então, basicamente, eu posso dizer que isso aqui é um operador que depende dessa função. Quer dizer, para cada função f, eu vou ter uma expressão distinta. Se eu pegar o que essa função f no futuro está fazendo? Esse operador aqui, ele é uma função de x. Se essa função aqui for muito centrada em torno de um x0, ou uma função muito centrada em torno do x0, no fundo, o que eu estou fazendo? Eu estou localizando o campo. Se esse campo está solto, está aqui, está claro. Esse campo aqui está descrevendo, no fundo, ondas planas, que se espalham pelo espaço todo. E se eu quiser não descrever ondas planas, mas quiser descrever um pacote de onda? Então, deixa eu colocar isso aqui para vocês, só para lembrar do que a gente estava fazendo antes. Quando a gente falou que o campo satisfazia aquela relação de expressão, imagina que eu tenho meu campo, já vou dar um intervalo, tá? Tivesse meu campo dessa forma. Depois descer o fator 2π² a quarta, então eu tivesse a transformada de Fourier do campo e aqui a onda plana. Então, o que esse campo o que essa integral está representando? Que esse campo é uma superposição de ondas planas com esses coeficientes, esses pesos aqui. Se eu pegar esse campo aqui e multiplicar por um f de x, vamos dizer que eu faço essa operação dos dois lados. Fiz essa operação dos dois lados. Então, eu estou simplesmente introduzindo uma função. Então, o que essa função está fazendo? Agora eu estou pegando essas ondas planas e estou multiplicando por uma função f de x. Então, essa função aqui atuando na onda plana, ela está tendo a chance, dependendo dessa função aqui, se essa função cair a zero numa boa região do espaço, significa que eu estou cortando essa onda plana, ela não se estende para o infinito.
dependendo das propriedades dessa função, se essa função for restrita, digamos que essa função seja diferente de zero numa certa região e seja zero em todo fora dessa região. Então, essa função vai estar matando isso aqui. Então, se eu integrar isso aqui em d4x, só para a gente ter uma ideia do que eu estou fazendo, né? Se eu integrar os dois lados em d4x, isso aqui, essa integral em d4x de f de x é elevado a menos i kx, isso está me dando, transformado de Fourier, está me dando isso aqui. Ó. Eu estou fazendo isso aqui, integral d4x de f de x é a menos i kx. Então, isso aqui está me dando uma... Isso aí é a transformada de Fourier inversa. Isso aqui é o f tilde menos k. Então, ao fazer essa operação, significa que eu estou aqueles coeficientes, eles não estão mais sendo os coeficientes que estão modulando as ondas planas. Eles estão modulando essa função aqui. Isso aqui está sendo um pacote de onda. Isso aqui se comporta como um pacote de onda, que agora eu tenho uma coisa realmente centrada. Eu integrei x, então isso aqui ficou um objeto muito mais. Então eu não estou mais descrevendo o campo. Se eu faço essa operação, eu não estou mais descrevendo o campo como sendo uma superposição de ondas planas, mas eu estou descrevendo o campo como sendo uma superposição de pacotes de onda. Essa que é a ideia de... Por que a gente faz isso? Porque a onda plana é uma grandeza muito divergente, é uma grandeza que ela vai de menos infinito a mais infinito. Então, se eu quiser, de uma certa maneira, dizer que o meu campo está criando quanta, são partículas livres, mas não são ondas planas, não, elas estão representando partículas localizadas, né, no espaço e no tempo, então é interessante a gente multiplicar por isso aqui. Então é isso que eu estou é isso que eu vou fazer nessa operação aqui. A gente, quer dizer, na verdade eu teria que fazer o seguinte: vamos supor que eu pegasse aquela expressão, tá, com o produto P, multiplicasse os dois lados por f de x, f de y, f de x aqui, f de y aqui. E aí integro em x lá, integro em y, integro em x, integro em y. No final de tudo, o que eu teria seria isso aqui. Eu teria aqui uma função φ de f, aqui uma função φ de f. Então agora trabalhando com um campo que ele não está mais apoiado na coordenada x, ele está descrevendo pacotes de onda descritos, né, por essa função f. E desse lado aqui, eu teria exatamente aquele denominador, eu vou representar o denominador da mesma forma que eu estou colocando aquilo lá. Manter aquilo lá, esse parêntese, vezes esse parêntese. Então tem aquela expressão e tem aquela expressão. A única diferença que agora vai entrar é que aqui entrou um f de x e aqui entrou um f de y. Então eu tenho menos i, na verdade eu tenho isso aqui, desse lado eu tenho menos i kappa x é aí kappa y. Então quando eu integrar em x e quando eu integrar em y, eu vou gerar um f de menos kappa e um f de kappa. Mas a gente sabe, se uma função é real, a transformada de Fourier dela satisfaz toda a função, toda a transformada de Fourier de uma certa função complexa satisfaz essa função. O f de kappa é igual ao f estar aqui. Se uma função ela é real, ela satisfaz a essa condição. Uma função de Klein-Bort, uma função real, a transformada de Fourier dela satisfaz essa relação. Quer dizer, o f tilde de kappa, o f tilde de kappa é igual ao f de menos kappa. Isso aqui acontece é a propriedade de uma transformada de Fourier de uma função real. Só lembrar um pouquinho do cálculo de Fourier. Então, esse f de menos kappa, então só para recapitular o que eu fiz aqui, tá? Então, isso aqui dá módulo integral. Estou só recapitulando aqui o que eu fiz. Eu tinha, desde o início, trabalhado com o meu campo em x e y. Então, nós falamos o seguinte: meu campo está descrevendo parte. A gente sabe que em mecânica quântica, a onda plana é um estado não normalizado. Né? A onda plana ela se estende a menos infinito. Se eu tiver integral de menos infinito a mais infinito de módulo de psi ao quadrado
e se for uma onda plana, é uma fase que se cancela quando é infinita. Então, a gente não pode normalizar uma onda plana. Então, para eu descrever funções de onda normalizáveis, né, ou que possa normalizar, eu vou substituir a noção de partícula livre não por uma onda plana, mas não vou trabalhar com onda plana, mas sim com um pacote de ondas. Então, o que a gente está fazendo aqui foi isso. Ao pegar um campo quântico e convoluir, fazer a convolução desse campo quântico com uma função f, que tem comportamento, vamos dizer, que ela tem um compacto, suporte compacto, significa que eu estou fazendo com que esse campo agora descreva partículas, pacotes de onda. Então, esse campo, ele vai criar, as flutuações desse campo não vão mais criar ondas planas, mas a flutuação desse campo, que é convoluído com f, ele, vamos dizer assim, ele é amortecido pela função f, ele vai estar criando pacotes de onda. Então, foi isso que eu fiz aqui. Então, eu estou fazendo esse cálculo dentro dessa suposição. Então, o que a gente começa a observar é o seguinte: esse lado aqui, isso aqui, como esse campo aqui é um campo hermitiano, isso aqui é uma função de onda. Isso aqui, na verdade, é isso aqui, é o φ de f. Tá? Ao quadrado. Ou seja, isso aqui é a normalização. O meu campo, ele vai criar a partir do vácuo uma flutuação que é descrita por um pacote de onda. E isso aqui, então, é o estado de uma flutuação, é a norma ao quadrado de um estado de uma partícula. Então, aqui é a norma ao quadrado. Se lembrando que se esse campo é real, o campo quântico autoadjunto, é hermitiano. Então, φ igual a φ'. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso. Esse campo é real. Então, claro que isso aqui é o Dagger disso aqui. Então, isso aqui é o módulo disso aqui ao quadrado. Então, na verdade, a gente começa a ver que do propagador eu posso extrair uma norma ao quadrado dos estados que esse campo vai produzir como estados de partícula. Claro, isso aqui não é trivial. Então, isso eu vou dar um tempinho para a gente dar uma descansada agora. A gente retoma isso daqui a 15 minutos, 6h35, vamos retomar essa discussão. O que é importante é que quando a gente calcula, claro que vai fazer cálculo de gráfico de Feynman, ninguém vai precisar fazer isso na hora nunca. Isso aqui viu hoje, esqueceu. Mas o que a gente precisa se preocupar é, quando eu tenho um propagador, se eu quero escrever eu quero fazer o meu modelo. Eu vou criar um modelo, eu vou escrever uma certa situação, vou fazer um modelinho, um campus, um lagrangiano, e eu vou tirar meus propagadores. Então, se esse propagador não é um daqueles propagadores clássicos que estão catalogados no livro, propagador do fóton, propagador do globo, propagador do ferro, eu tenho um propagador meio malucão. É meu, é minha teoria, meu modelo. E aí eu tenho que saber, será que esse propagador faz sentido? Então, eu tenho que passar por essas análises. Eu vou olhar os polos do propagador para ver se não tem relações de dispersão taquiônicas. E nós vamos começar agora a perceber que o resíduo do propagador nos polos, ele vai estar ligado às normas quadradas dos estados de uma partícula que aquele campo pode produzir. Então, se isso aí é negativo, se o lado direito for negativo, então eu estou mostrando que psi ao quadrado é negativo. Então, eu estaria me dizendo que eu teria estados não físicos. Pela leitura do propagador, eu poderia dizer que o meu modelo não é sadio. Ele está, vamos dizer assim, uma linguagem grosseira, está empesteado de ghost. Ele pode estar sofrendo a ação de objetos não físicos. Então, é isso que eu queria só colocar para vocês, esse exemplo, que nós vamos terminar daqui a pouco, porque se vocês daqui a pouco... Ou então, quando a gente lê um trabalho, muitas vezes já acontece isso, a gente pega paper e a gente começa, já aconteceu de modelos caírem um pouco, porque eles apresentam, né, o cara faz o modelo e tem um ghost lá, e às vezes o cara deixa passar. A não ser que você tenha um mecanismo que mostra que aquele ghost, ele não vai interagir fisicamente, ele é livre. Se você tem um ghost livre, tudo bem, mas se você tem um ghost que interage, de noite ele vai te fazer medo. Ele vai puxar a tua perna. Se ele entrar no teu quarto, o filho é livre, tu dorme tranquilo. Se ele começar a puxar a tua cobertura, aí esse ghost está interagindo, aí você começa a ter efeitos negativos. Então, o propagador, ele diz isso pra gente. E aí a gente sabe, pela análise do propagador, eu sei se o meu modelo tem futuro ou não tem futuro. Então, é uma condição que é necessária, mas não é suficiente. Depois eu tenho que ver outros testes. Pode ser que o meu modelo ele não tenha ghost, não tenha ataque, mas aí ele perca lá na frente por outras questões. Ele pode ter anomalia, sei lá,
Mas, pelo menos, para eu poder começar a ter certeza que o meu modelo tem chance de funcionar, eu tenho que ter certeza que ele está limpinho, que o espectro não tem nem ghost, nem nada. Então, esse exemplo que eu estou dando para vocês é de vamos ver que há uma relação entre isso aqui e, ao fazer essa integral, nós vamos usar o teorema dos resíduos, vai aparecer o resíduo dessa função em um dos polos. E aí isso aqui vai estar ligado àquele sinal ali. Então, se aparecer uma coisa, se o lado direito for negativo, eu estou com inconsistência. O lado esquerdo está me dizendo que ele é não negativo. E se o lado direito for negativo, significa que eu estaria produzindo partículas de norma ao quadrado negativa. Então, são chamados estados de Gauss de norma negativa. Isso seria, isso está em jogo aqui, tá bom? De volta daqui a 15 minutos, que já se passaram 5. Então a gente volta às 6h40, tá bom? O filme ele aprende a interagir. Ele demora, mas consegue. Vamos lá,